E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Foco. Meu nome é Luan, eu sou engenheiro eletricista e hoje a gente vai falar sobre os principais equipamentos usados em subestações de média tensão. Já fiz um vídeo parecido falando sobre equipamentos de subestações que vai estar aqui embaixo na descrição, e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre os equipamentos principalmente usados na média tensão, beleza? Então bora pro vídeo. E o primeiro equipamento que a gente vai falar é o disjuntor a vácuo, tá? O disjuntor a vácuo é um equipamento de manobra, né? Um disjuntor em geral, né? Um equipamento de manobra, então ele é usado ali para estabelecer corrente, interromper corrente e conduzir a corrente do circuito, tá? O disjuntor é um equipamento de manobra e não de proteção, né? É muito comum a gente achar que o disjuntor é um equipamento de proteção, mas o disjuntor ele está ali para fazer a manobra do circuito, ou seja, ele vai abrir e fechar mediante a um comando externo, tá? Então o disjuntor ele não vai perceber nada, a menos que tenha um relé associado, né? Um relé de proteção que vai dar o comando para aquele disjuntor. No momento que acontecer uma sobrecorrente, ou uma sobretensão, ou uma subtensão, qualquer evento que possa fazer atuar o sistema de proteção. Então é o relé, não é um comando externo que vai dar ali a ordem para aquele disjuntor abrir e fechar. Então o disjuntor ele vai ter a câmara de extensão de arco, né, para interromper aquela corrente do circuito, seja uma corrente nominal ou uma corrente de curto-circuito, tá? Mas independente disso, esse equipamento vai fazer apenas a manobra, tá? Então o disjuntor por si só, né, como a gente costuma sempre falar, é um equipamento burro, tá? Então ele não consegue entender o que está acontecendo no sistema, tá? Ele está ali só esperando um comando, ele está parado ali, ó, esperando um comando, conduzindo corrente, a menos que alguém aperte a botoeira lá no disjuntor, aperte a botoeira lá no painel de comando, ou relé dê esse comando para o disjuntor, ou até um supervisório, o disjuntor vai permanecer ali parado, né? A menos que alguém dê esse comando, aí sim ele vai atuar e fazer sua abertura ou fechamento. E um outro equipamento parecido com o disjuntor, né, que também é um equipamento de manobra, um pouquinho menos burro, né, um pouquinho mais inteligente que o disjuntor, é o religador, né, o irmão do disjuntor basicamente. Também é um equipamento de manobra, um equipamento também que estabelece corrente, que interrompe corrente, né, que abre e fecha, tá? Então você pode dar o comando, ele vai abrir e fechar. A diferença é que o religador geralmente ele vem com esse relé integrado para fazer justamente o religamento, tá? Então quando acontece algum evento, né, alguma falha no sistema que leva à interrupção de energia, o religador geralmente, né, quando tem ali naquela instalação, tanto na rede quanto lá na subestação, geralmente ele vai perceber aquilo e aí internamente, né, ele vai ter esse relé que vai monitorar essa tensão. E aí quando essa tensão ela cai para zero, né, que o circuito vai desligar, ele dá o comando para o equipamento religar. Normalmente isso é feito durante 3 tentativas, tá? Então caiu a energia, o religador vai tentar fazer o religamento do circuito uma vez, né? Caso ele abra de novo, ele tenta de novo, caso abra de novo, ele vai tentar mais uma vez, tá? Geralmente é esse o padrão que é adotado. E aí se na terceira tentativa o circuito não consegue se manter operando, né, a falha ainda continua, aí sim ele abre e ele bloqueia, né, porque não adianta ele ficar ali abrindo e fechando, porque ele só vai estar desgastando o equipamento e vai estar estressando o sistema, porque significa que aquele defeito, aquela falha ainda está ativa, tá? Então é preciso que o sistema de manutenção, né, a operação, elimine aquela falha e só assim o sistema será restabelecido. E um outro equipamento muito importante também, já na parte de transformação, é o TC, é o transformador de corrente. Basicamente, o transformador de corrente é um equipamento que pega ali um sinal de alta corrente, né, uma elevada corrente lá do sistema, e aí ele transforma essa corrente em uma baixa corrente, joga isso no seu secundário, e o seu secundário vai alimentar ali relés de proteção e equipamentos de medição. Então o TC é muito importante não só na medição de energia, na medição operacional, como também no sistema de proteção, né? É através do TC que aquele relé ele consegue adquirir um sinal de corrente para ele fazer internamente ali aquela comparação entre um valor ajustado e aquela corrente do circuito. E aí se aquela corrente tiver maior do que o ajuste, ele vai dar o comando lá para o disjuntor, né, o equipamento de manobra,
fazer a abertura do circuito. Então o TC é muito importante para o funcionamento da subestação do ponto de vista de medição e também do ponto de vista de proteção. Em subestações de alta tensão, a gente costuma utilizar T6 a óleo, mas na média tensão, que é o escopo do nosso vídeo aqui, geralmente em projetos de subestações abrigadas, 13,8, 34,5, em média tensão em geral, a gente costuma utilizar T6 a seco, T6 isolados em epóxi. Análogo ao TC, a gente tem o TP, que é o transformador de potencial. O TP basicamente faz a mesma função do TC, na verdade uma função bem parecida. O TP, ao invés de pegar um sinal de corrente, ele vai pegar o sinal de tensão. Então ele vai pegar aquela alta tensão e ele vai reduzir aquilo através da sua relação de espiras e vai jogar no seu enrolamento secundário. Geralmente a tensão padronizada do TP é de 115 volts ali no seu secundário. A gente acabou esquecendo de falar, lá no TC geralmente a corrente secundária é de 5 amperes ou até de 1 ampere. Mas aqui no TP geralmente a gente tem uma tensão de 115 volts. Essa tensão também é utilizada por medidores, também é utilizada pelo relé de proteção para fazer a proteção do circuito, ver se não está acontecendo uma sobretensão ou uma subtensão ou qualquer evento perigoso ao circuito. Então esses equipamentos, T6 e TPs, são muito importantes para o sistema de proteção. O disjuntor não vai fazer nada a menos que o relé de proteção mande para ele um comando de abertura e fechamento. E o relé de proteção, ele toma essa decisão, claro que com a programação dele, mas baseado em sinais de entrada de tensão e corrente. E o equipamento mais famoso, o mais comum de uma subestação em geral, tanto de subestações de alta, de média, é o transformador. O transformador de força, o transformador de potência, que é um equipamento que pega uma potência que entra no seu enrolamento secundário e transmite essa potência para o enrolamento secundário. Ela passa no primário, vem para o secundário. Geralmente em transformadores a gente tem ali uma regulação de tensão. Então eu posso usar um transformador para elevar a tensão e transmitir aquela potência, ou eu posso pegar uma tensão mais alta e reduzir. Geralmente do lado do consumo, do lado do consumidor, a gente tem ali uma redução de tensão, enquanto do lado da geração a gente tem uma elevação de tensão. Então o transformador ele é muito importante para isso, ele integra sistemas diferentes, com tensões diferentes, e é ele que permite que o nosso sistema elétrico funcione da forma que funciona, com diferentes tensões em cada fase, na geração, na transmissão, na distribuição e no consumo. Isso acontece graças aos circuitos magnéticos, eletromagnéticos, graças ao transformador. Em subestações de média tensão, quando a gente tem equipamentos expostos ao tempo, geralmente a gente tem transformadores a óleo, Mas em subestações abrigadas a gente costuma trabalhar, pelo menos eu costumo especificar em meus projetos, transformadores a seco. E agora um outro equipamento de manobra também é a chave seccionadora. Existem diversas chaves seccionadoras no mercado, chaves unipolares, chaves tripolares, chaves de abertura em carga, mas geralmente as chaves utilizadas são chaves de abertura sem carga. Geralmente a gente deixa esse papel aí para o disjuntor, porque tem uma câmara de extinção que é apropriada para isso, para extinguir aquele arco elétrico do circuito durante o processo de seccionamento daquele circuito. Então geralmente chave seccionadora é utilizada em conjunto com o disjuntor, ou seja, o disjuntor faz a abertura do circuito e a chave seccionadora ela entra ali para isolar aquele circuito. Você bota uma chave ali antes do disjuntor e aí você abre o circuito, tira aquela carga, tira a corrente do circuito, somente depois você abre ali a chave seccionadora para isolar aquele circuito e garantir que aquilo ali ninguém vai conseguir reenergizar enquanto você estiver dando manutenção, enquanto você estiver fazendo alguma intervenção. Então a chave seccionadora é um equipamento de manobra, mas que é muito importante também para a segurança, porque uma chave seccionadora aberta e bloqueada, a gente evita o religamento de um circuito ali durante a manutenção, durante qualquer intervenção. Então é importante ter a presença da chave seccionadora.
E para finalizar, a gente precisa falar também do para-raios, né? O para-raios é um equipamento importantíssimo para proteger a sua instalação e também o próprio sistema elétrico, né? O para-raios está ali para proteger o sistema contra sobretensões que possam acontecer, tá? Então, se acontecer uma sobretensão ali, cai uma descarga na linha, né, no alimentador e provoca ali um surto de tensão, o para-raios ele vai interromper aquela sobretensão, né? Como se ele cortasse aquela sobretensão ali e limita aquela sobretensão a um valor que seja ali aceitável, né, dentro dos limites de isolação dos equipamentos. E aí ele vai proteger tudo aquilo que está depois dele, tá? Então o para-raios é muito importante nessas instalações. Geralmente na média tensão a gente costuma utilizar aquele para-raios polimérico, né, bem tradicional, um equipamento bem simples, um equipamento que utiliza resistores não lineares a óxido de zinco, que tem ali um invólucro polimérico e que é muito barato. É um equipamento que é muito simples, é muito barato, mas também é muito importante. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham sentido falta de algum equipamento ou gostaria que eu explorasse um pouco mais determinado equipamento, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Também segue a gente lá no Instagram, que vai estar passando aqui embaixo. E também não deixa de curtir esse vídeo, que isso nos ajuda muito a continuar produzindo vídeos como esse para você e para toda essa audiência que adora subestações e sistemas de alta tensão. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e eu vejo você no próximo vídeo.